Cidade. Entrevista. Olha só, gente, nós vamos falar agora sobre câncer de pele. Recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado. A doença se trata de um tumor que se forma a partir do crescimento anormal e descontrolado das células da pele, sendo bem frequente aqui no Brasil. Para entender os principais sintomas e como tratar, vamos conversar agora no Cidade Entrevista com o oncologista e coordenador médico do curso de medicina do Uninasal Caruaru, o Dr. Selen Asmar. Dr. Selen, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Cidade, é um prazer recebê-lo. Bom dia a vocês, bom dia a todos aí, os seguidores aí, ouvintes e também que seguem no dia a dia aí em busca da informação de qualidade da Rádio Cidade. Um prazer estar aqui com vocês. A gente está entrando na primavera, né? A expectativa é que as temperaturas, né, já comecem a aumentar. Muita gente já indo à praia, né? Porque passou esse tempo aí muito frio, enfurnado em casa, só saindo para o necessário. E quando a gente fala em praia, a gente lembra da exposição solar. Hoje, o sol é bandido, né? Vilão ou amigo? Eu acho que o sol foi e sempre será um pouquinho dos dois, porque ele é uma fonte de luz, ele é uma fonte de calor, ele é vital para todos nós, para a vida na Terra, porém, ele pode e deve ser encarado com a seriedade e o respeito necessário. Ser respeitado. Exatamente. Quando a gente enxerga o sol como essa fonte de vida e a gente dosa a nossa exposição, aí a gente tem o que há de melhor no sol. Quando a gente encara o sol de uma forma intempestiva e que não respeita a sua intensidade no tempo ideal e necessário para cada pessoa, aí realmente nós estamos usufruindo do lado bom e também do lado agressivo dele. Então, a população hoje já tem acesso à informação, o que a gente está fazendo hoje aqui é reforçar esse acesso à informação de qualidade, então entender que está exposto àquele sol que a gente costuma falar do sol do bebê, que é o sol que não vai até às 10 horas da manhã. Então, antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, é aquele sol mais fraquinho, mais tranquilo, que você sente aquele calor, você tem aquela claridade, você tem esse estímulo à conversão aí de vitamina D, de absorção de cálcio, mas você não precisa ficar exposto àquele sol de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Se você ficar realmente exposto de uma forma regular e repetida, você está realmente se expondo a um risco maior de ter patologias da pele, que aí vai desde uma queimadura, né, por excesso de radiação solar, até aumento da incidência de câncer de pele. A gente está falando aí, meu primeiro exemplo foi o pessoal que vai à praia. Sim. Mas a gente sabe também que tem muita gente que trabalha no sol. Uma cena que sempre me chama muita atenção, sempre comento com o Mário quando a gente está viajando, que são aquelas operações ali de tapa-buraco, né, que o pessoal está com aquela roupa pesada, né, com o chapéu, tentando se proteger, mas é uma exposição, né? E é o que acontece com muitos brasileiros, né? Nem frequenta praia, é um privilégio para muita gente. Eu frequentava a praia e de repente aparece uma lesão de pele. Sim, a gente costuma associar muito a exposição excessiva à exposição durante o verão, durante a praia, que as pessoas vão com a família. A gente preocupa muito com as crianças e às vezes esquecem até dos adultos e dos idosos. E lembrar que a exposição não é só na praia. Até nos dias nublados nós temos a exposição aí aos raios ultravioletas. E lembrar que não é a exposição só direta, existe a exposição também indireta. Lembrar que eles ricocheteiam. Então não é só, eu estou vendo o sol. Você não precisa ver o sol para você sofrer dessa irradiação e ter essa incidência maior. Então essa proteção tem que ser diária. Assim como acordar, dar bom dia, escovar os dentes, as pessoas deveriam usar o protetor solar. Tomou banho, se secou, usa seu protetor solar e vai tocar o seu dia a dia. Então, extremamente importante. Você falou de uma população-alvo específica que a gente vê muito naquele calor, tapando buraco e tudo. E a gente vê que, às vezes, tem uma série de roupas ali e nem sempre são as roupas adequadas. A gente tem que lembrar que hoje a gente já tem tecnologia de roupa, tanto de chapéu como de protetores de braços e áreas expostas, também como aquelas roupas que a gente vê tanto aí, que as pessoas usam mais na praia, que são roupas de proteção ultravioleta. Mas existem, inclusive, chapéus de proteção ultravioleta. Então, não é só uma barreira física, mas o ideal é que seja uma barreira física com essa tecnologia, que tem se barateado, tem se tornado cada vez mais popular.
A gente vê aí nas feiras livres, na feira da Sulanca, na feira de Caruaru e tantas outras, não precisa ser da melhor marca, mas tem que ter um mínimo de qualidade de proteção ultravioleta. Eu acho que pessoas como essas, que são trabalhadores que estão lá dia a dia expostos, assim como os trabalhadores rurais, que a gente tem tanto aí na nossa região aí, batalhando aí no sertão, principalmente no agreste sertão, e aí sol a sol aí na enxada ainda plantando, essa população tem que chegar, ela tem que ter acesso a isso. E por que não incorporar aí nessa... A gente vê tanto água no campo, não é? E aí buscando alternativa de financiamento. E por que não fornecer, não só financiar, mas fornecer aí, nem que for anualmente, kits de proteção para essa população. Perfeito. Porque é muito mais barato e muito mais eficaz a gente prevenir do que remediar e depois e gastar muito mais fazendo cirurgias, tentando corrigir e tratar o câncer de pele. Lembrar que muitos são tratáveis e podem atingir realmente a cura se diagnosticados no começo, mas quantos desses casos já são diagnosticados em etapas mais avançadas e causam um sofrimento que é difícil quantificar isso, porque é um sofrimento, quando é alguém que a gente ama, que a gente conhece, ele fala, olha, eu faria tudo para que isso não acontecesse com ele. E por que não incorporar as políticas públicas? Aí vai uma sugestão aí, nós vamos chegar perto de épocas de eleição em todas as instâncias, e por que não pensar? Incorpore dentro das políticas públicas, políticas de prevenção ao câncer de pele, por que não fornecer de forma regular essas informações, e também os kits, desde chapéu com proteção UV, desde roupas com proteção UV, vamos vestir melhor para proteger melhor nossa população que está mais propensa, né, a desenvolver. São pessoas geralmente da pele branca, de olhos claros, mas nem só essa população. Lembrar que até a população negra, e todos nós no Brasil somos miscigenados, nós somos um pouco de índio, de negro e de branco, mas até a população negra ela pode desenvolver um câncer de pele, principalmente em áreas como palma, da mão, como planta do pé, ou até mucosas. A gente tem casos aí de pacientes com câncer agressivo, como o melanoma, por exemplo, em regiões íntimas, que são expostas ao sol no dia a dia, né, a não ser que a pessoa vá e seja praticante aí do nudismo ou algo assim, mas mesmo nessas áreas podem desenvolver o câncer de pele. Então é extremamente importante a informação, mas também é extremamente importante que isso chegue realmente a cada lar, que se conscientize da importância, porque o câncer de pele ainda é considerado no Brasil e no mundo o câncer de maior incidência. A gente fala muito no outubro rosa, no câncer de mama, no novembro azul, no câncer de próstata, mas lembrar que o câncer de pele ele supera os números de câncer de mama, supera os números de câncer de próstata no Brasil e no mundo, então ainda é desafiador, bastante desafiador. Ô doutor, no caso específico do câncer, né, as pessoas têm dificuldade para entender a relação do sol com o câncer, porque elas vão para aquilo que conseguem ver e que conseguem sentir. Então vamos lá, a gente consegue ver, numa exposição prolongada ao sol, a pele ficar avermelhada. Sim. A gente consegue sentir uma temperatura mais alta naquela área onde foi afetada. E a gente consegue sentir a descamação da pele, ou seja, quando começa a descascar. Isso a gente vê e sente. Mas o que acontece por dentro que a gente não vê e não sente quando a gente está muito exposto ao sol? Como é que o câncer se forma? O câncer da pele, assim como outros tipos de câncer, ele é proliferação celular de forma desordenada. Então existe uma agressão muitas das vezes. Ou você tem uma predisposição, ou seja, uma hereditariedade, uma tendência de alteração no seu DNA, algo que pode inclusive ser herdado em muitos dos casos, porém a grande parte vem da exposição, do estilo de vida, e no caso especificamente aí do câncer de pele, a principal fator de exposição é aos raios ultravioletas, a excesso de exposição ao sol. Então essa agressão vai gerar aí um sofrimento, um processo inflamatório na pele, desde a camada superior até, de acordo com a sua intensidade, até nas camadas intermediárias e basais. E essa agressão, geralmente, ela é respondida o quê? Como uma vermelhidão, e essa pele vai se reconstituindo. Então, mas pode dar câncer? Sim, mas a grande maioria dos casos, o seu organismo é um organismo muito bom, ele é quase perfeito, mas o ser humano ele vai e agride de novo, e se expõe de novo. Então, de forma repetitiva, é como se fosse um balde que vai enchendo. De forma repetitiva e com intensidades, às vezes, cada vez maiores, que as pessoas, às vezes, banalizam. Não, eu aguento o sol, e vai.
e aquele rato de praia que fala assim, não, eu vou sempre para a praia, eu vou a vida inteira, então, ou eu sou um pouco mais moreno. Às vezes eles são os que mais se expõem. E a gente vê pessoas cada vez mais que nem são tão branquinhas e que têm câncer de pele, porque às vezes se sentem protegidas só pela melanina. E lembrar que todos os seres humanos, independente da cor, podem desenvolver o câncer de pele. Claro que os mais branquinhos, de pele clara, de olhos claros, eles têm uma chance maior, a uma exposição até menor, com intensidade menor, a desenvolver. Mas é essa agressão que causa um processo inflamatório que, na maior parte das vezes, o próprio corpo é capaz de reconstituir, de se recuperar, mas essa repetição com intensidades diferentes é o que vai chamar a atenção nas mudanças. Doutor, e aí nesse caso, quando começam a aparecer manchas na pele, aquilo ali já é um sinal, e as pessoas olham e pensam que são coisas normais, naturais da pele, com envelhecimento? São sinais ou são manchinhas como se fossem feridas? Veja, a maioria dos sinais, que às vezes são até um pouquinho mais, tem uma pigmentação, coloração, são amarronzados ou enegrecidos, que é muito comum até na idade, né? Mas a maioria desses sinais são névoos simples, que são sinais, pintinhas benignas. Mas existe o que a gente chama de ABCDE, da suspeição do câncer. A de assimetria. Geralmente são manchinhas, são lesões que não são muito redondinhas, não são muito simétricas, elas são tortuosas. B de borda. Essas bordas também não seguem uma tendência de ser uniforme. Então, às vezes tem até uma borda um pouquinho mais elevada. Às vezes não segue a mesma camada da pele externa. E fala, está fazendo uma borda de forma mais assimétrica, mais elevada. C de cor, mudança de cor. Às vezes tem mais de uma cor. Era amarronzada, era clarinha, ficou mais escura. E também tem tons de enegrecido na mesma lesão. Chama muita atenção, principalmente quando a gente está falando de melanoma, que é o tipo mais agressivo dos cânceres de pele conhecido hoje. D de diâmetro. Se a gente medisse com uma pequena régua e o diâmetro principal, ou seja, de um lado, uma borda a outra maior, for maior do que 0,6 centímetros, o equivalente maior do que 6 milímetros, então, passou de meio centímetro, de 0,6 centímetros, a gente já olha com um grau de suspeição maior. Então, é algo que está crescendo, com uma borda diferente e com esse diâmetro tendendo a maior do que 0,6. E o E de evolução. Se tem uma lesão que evolui de uma forma mais rápida, com borda alterada, com cor alterada, e que tem crescido de uma forma notavelmente rápida, ela já é uma lesão suspeita. Também a gente inclui nesse ABCDE aquelas lesões que ficam como feridinhas, que às vezes não cicatrizam, e fica aquela crosta e depois fere de novo e não cicatriza. Ela também é uma lesão suspeita. E diante dessas lesões suspeitas, é interessante que você tenha acesso ao médico o quanto antes. Idealmente um médico dermatologista, mas se você não tiver acesso a um dermatologista, que tenha acesso ao médico que está à sua frente. Vai no clínico do postinho. Exatamente, na atenção básica. Olha, doutor, tem algo aqui diferente. E se você pensar nesse ABCDE, é uma lesão que mudou de cor, é uma lesão que tem crescido, é uma feridinha que não cicatriza, chama atenção. Não deixa essa feridinha ficar grande e causar um sofrimento maior, não. Diante da primeira suspeição, o ideal é que você já vá procurar o seu médico. Doutor Selen Asmar, oncologista, a gente está falando sobre câncer de pele. Doutor Selen, o que a gente observa também é que tem muita informação na internet, também tem muita desinformação, né? E a gente está falando ontem aqui, né? O ovo um dia é bom, no outro dia não é, a margarina um dia é bom, no outro dia é a manteiga que não é. E a gente tem visto muita coisa sobre protetor solar. Aqueles testes em relação às marcas, se funciona, se não funciona, a gente viu aí desde o início que o senhor falou sobre isso, né, a importância do protetor solar. E aí vem aquela questão da vitamina D, que a gente precisa ficar um pouco exposto ao sol para poder ter a vitamina D. E aí a gente passa esse protetor solar logo em casa, eu estou falando para quem vai para a praia ou para, enfim, para quem vai para a rua e anda e caminha muito no sol quente, como a gente diz. A gente passa logo o protetor ou só quando chegar a exposição é que passa, demora um pouco para a exposição? Qual é a recomendação no uso do protetor solar? E eu acrescento esse ambiente que estamos aqui, com luz, com tela, também é necessário?
Na realidade, hoje, é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que chega a todos, né? Mas como chega a todos e cada um tem um estilo de vida, ela é interessante, mas ela tem que ser individualizada. De uma forma geral, se você tem uma vida muito corrida, que você não consegue voltar para casa ou carregar um protetor e tem aquela disciplina de colocar e reforçá-lo no momento correto, o ideal é que você acorde, tome seu banho, escove seus dentes, tome seu café da manhã, coloque o protetor e saia de casa já com um protetor. Se você puder reforçar esse protetor, e aí, depois de 6, 8 horas, às vezes no meio da tarde, e aí você está ainda naquele pico, não chegou às 4 horas da tarde, então você usou de manhã, e se você anda muito na rua com exposição maior, o ideal é que ali, se você saiu cedo, então meio-dia, 1 hora, você já tem que reforçar, porque o efeito ele não é diário. Ele vai diminuindo ao longo do tempo. Assim a gente colocaria num dia e só colocaria novamente no outro. Existe também fixadores, os veículos de proteção, que às vezes mudam de acordo com marca para marca. E ainda tem a intensidade da proteção. Tem um fator 20, o fator 30, o fator 40, o fator 60. Hoje a gente tem até fator 100. Então, são grandes bloqueadores. Porque o pessoal dizia tem fator 100, mas só funciona até 60. Mas a questão é que vai diminuindo o fator de proteção ao longo do tempo. Então, mesmo se você usar um fator 90, que a gente usa muito em crianças bem branquinhas e tudo que estão expostos aí numa piscina, numa praia, a gente sabe que a gente tem que reforçar, porque eles têm o próprio suor. Então, ele tem o suor que ele vai retirando aquela camada. Se ela vai ter contato com uma piscina ou com uma praia, algo ali, vai retirar uma camada. Então, tem que ser reforçado. Então, o melhor momento de você colocar é no começo do dia, sim. E mesmo você estando com ele, você fala, então eu não vou ter aquele sol bom que vai ajudar na conversão. Não, você vai ter, porque ele não é capaz de bloquear 100% dos raios. E lembrar que existe mais de uma intensidade de raio, que o raio ultravioleta, que é o principal, é que causa um dano maior à pele. Mas existem também outras formas de irradiação e até aquela sensação agradável do calorzinho, do sol. Para a gente, no início do amanhã, é tão bom, ou no final da tarde, caminhar sobre aquele calorzinho. Não é o calorzinho que vai fazer mal, é a exposição excessiva, por um tempo excessivo, aos raios ultravioletas. Então, colocar no começo do dia, ótimo. Se puder reforçar aí no comecinho da tarde, ótimo também. É de acordo com o estilo de vida de cada um. Mas se puder, carrega o protetor na bolsa, tá? Na mochila. É interessante, quem pratica esporte ao ar livre, excelente. Vai praticar, reforce antes de praticar. Existe uma prática aí que eu sou adepto, que tantas pessoas são adeptos, que é da corrida de rua. E a gente vê todo mundo correndo, e você começa com 3 km, vai para 5, vai para 10, e você vê que parece um vício, um bom vício, se for bem acompanhado, né? Para evitar grandes lesões. Porém, as pessoas muitas vezes esquecem. Eu já saí de casa para voltar, e aí ficam lá 1, 2, 3 horas expostas. E áreas de exposição, aí às vezes as pessoas esquecem de passar na orelha, e aí pensa só no rosto. Pescoço. No pescoço, na orelha, nos braços e pernas. Nessa situação é preciso passar aqui também, doutor Pois Célio? tem pessoas aí que tem uma característica. Carequinha. Tem gente que chama de charme, né? De maturidade e tudo. Eu também estou fazendo uma coroinha aqui. E aí... Tem que passar protetor? O ideal é que passe protetor. E se você não passar protetor direto, que você use um chapéu com proteção UV. Então, hoje tem chapéus específicos com proteção UV, que são vendidos nas mesmas lojas que vendem as roupas de proteção UV. Pode procurar lá. Tem chapéus com proteções UV importantíssimas. O ideal é você fazer uma camada de protetor solar e reforçar com o chapéu. Isso aí é verdade também nas crianças. A gente costuma colocar protetor no rosto e as criancinhas da gente... mas ele não quer ficar com chapéu. E a gente tem que treiná-los e orientá-los da importância do chapéu. E aí vale usar de forma lúdica a cor que a criança gosta mais, colocar algum símbolozinho de um bichinho que ela gosta, para ela se sentir doutor bem. Célio, e esse ambiente aqui, com iluminação, tela de computador? Teoricamente, todos os ambientes são propícios à irradiação. Só que um ambiente fechado, a irradiação é muito menor. Aí você está... mas eu estou ali na varanda de casa. E a varanda, ela é coberta. Sim, mas você não tem a claridade. Aquela claridade também... mas o sol não bate direto, mas o sol, os raios irradiam no chão. E existe
essa reirradiação, tanto de doutor, cima, direta, como do que bate no chão e reirradia. acho que é importante a gente falar aqui sobre as formas de tratamento, né? Quando Sim. se fala em câncer, a gente sempre lembra de quimioterapia, radioterapia, se isso também serve para o câncer de pele. Se a pessoa pensa em pele, vai pensar logo em algum tratamento tópico, se tem uma pomada para isso ou não, e entender do senhor também quais são as taxas de cura, se são maiores, menores do que os outros tipos de câncer. Veja, quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem que dividir, tem que pormenorizar. Existem alguns tipos, mas os principais são o câncer de pele basocelular, que é o que compreende o maior número de cânceres. Ele geralmente ele tem a causa única, exclusivamente da exposição solar, geralmente é a principal mesmo. E aí o tratamento principal dele é cirúrgico. Por quê? Porque ele dificilmente, raramente, é muito, muito difícil você ver uma disseminação do câncer de pele basocelular. Ele pode até aparecer em outras áreas do corpo, mas é uma nova lesão e não a disseminação daquela célula que se desprendeu e foi para outro local. Então, para o câncer de pele basocelular, que é o mais comum no Brasil e no mundo, o tratamento é cirúrgico, iminentemente cirúrgico. A gente usa outro tipo de tratamento quando não é passível de cirurgia, quando o paciente já fez inúmeras cirurgias e é numa área que já não dá mais para tirar. E aí a gente pode usar, por exemplo, uma radioterapia. Exemplo, pessoas que têm lesões ali perto do olho e já tirou e já não tem mais como tirar. E pessoas que negligenciaram o tratamento durante muito tempo, são lesões tão invasivas, se fosse tentar tirar, ia mutilar uma grande importância funcional. Perde até nariz, né? Pois é, e aí você faz a cirurgia visando sempre margens livres. Se você tira com margem livre, teoricamente, que a lesão está tratada. Mas tem áreas que não podem ser ressecadas e aí acaba usando, por exemplo, a radioterapia, de uma modalidade específica, como elétrons, por exemplo. E existem hoje modalidades para outros tipos de câncer de pele, como, por exemplo, os espinocelulares, que são os SECs, carcinomas espinocelulares, que já têm um potencial mais agressivo do que o basocelular, que pode ir para outros locais. E o grande vilão do câncer de pele, é o que realmente faz a gente temer e respeitar e buscar o tratamento mais cedo, que ele pode disseminar para vários outros lugares, que é o melanoma. É aquele câncer que geralmente ele é enegrecido, ele é amarronzado, que muda de cor para enegrecido, são aquelas pintas pretas que mudam de bordas e que crescem e que lhe faz você chamar a atenção. Muitas das vezes é necessário para um diagnóstico ideal, você ir no dermatologista e fazer um exame chamado dermatoscópio, que é usar um aparelhinho, um pequeno aparelho com uma luz especial chamado dermatoscópio, que ele olha lá e diante da nossa suspeição ele fala assim, não, realmente isso é um melanoma e a forma de biopsiar, de operar com margens ideais do melanoma é totalmente diferente do basocelular, do espinocelular. E para o melanoma, que tem um potencial de se espalhar para outros lugares, existe hoje algumas modalidades de quimioterapia e até imunoterapia e droga-moléculas-alvo. São tratamentos de última geração que a gente já usa aqui em Caruaru para os nossos pacientes, mas que visam justamente dar mais tempo, qualidade de vida e combater um câncer que tem potencial de ir para qualquer lugar, mas uma até coisa para o cérebro. Uma coisa importante que o senhor colocou aqui, em momento algum o senhor falou sobre tratamento tópico, ou seja, pomadinha, que as pessoas acham que estou com um problema na pele, alguém vai lá e indica uma pomadinha e acha que está fazendo tratamento. Como automedicação, nunca deve ser feito. Algumas modalidades de câncer de pele, por exemplo, basocelular ou lesões precursoras, é que os dermatologistas, dependendo da lesão, podem usar algum tipo de tratamento tópico, tá? Mas aí ele vai acompanhar para ver se vai ter uma boa adesão e uma boa resposta. Salvo esses casos específicos, a maior parte são passíveis de tratamento com potencial curativo real, se forem detectados de forma inicial, com cirurgia com margens livres. Isso é uma regra para basocelular e espinocelular. Para melanoma, existem características moleculares do tumor, que de acordo com essa característica que a gente vê na primeira biópsia, a gente vai orientar. Por exemplo, tem casos de melanoma que eu tenho que mandar reoperar, mesmo com margem livre, para ter no mínimo, por exemplo, 2 centímetros de bordas livres. E aí acaba fazendo uma cirurgia muito mais extensa do que nos casos de basocelular e espinocelular. Porque ele tem um potencial tão agressivo que ele pode voltar ali como se fossem lesões satélites, tentáculos, e aquele tumorzinho, aquela célula que ficou esquecida ali na borda, ela pode ir para outros lugares do corpo,
fígado, pulmão, osso, cérebro, tantos outros locais. Então, o melanoma a gente encara de uma forma bem mais séria até. Mas toda e qualquer lesão suspeita, ela pode e deve ser avaliada por um médico o quanto antes. A taxa de cura, doutor? A taxa de cura nos tumores iniciais é mais de 90%. A chance de cura é muito grande. No melanoma, mesmo depois da ressecção total com margens livres, o paciente precisa estar acompanhado por um oncologista. Nos vasos celulares e espinocelulares, o ideal é que pelo menos uma vez ao ano ele vá ao dermatologista e faça dermatoscopia também. Mas no melanoma isso é uma regra, porque a gente tem que respeitar um tumor que pode ir para outros locais. Mas como um todo, esse paciente, uma vez diagnosticado com câncer e tratado, ele deve ser acompanhado tanto pelo dermatologista como por seu oncologista. Muito bem. Doutor Selen, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, informação de qualidade salva vidas. Estamos sempre à disposição. Um dia abençoado para todos vocês. Obrigado, doutor. Vamos? Ela tá aí, hein? Chegou, Aline Souza. Vai pedir o quê? Gente, uma excelente terça-feira e até amanhã. Cheiro, até amanhã, se Deus quiser.